O nono encontro sobre a educação marcou o arranque do ano letivo no Concelho de Oliveira das Mães. Começo-lhe por perguntar, Sr. Vereador, quais foram as principais conclusões a que se chegaram e quais foram as principais reflexões que se tiraram deste nono encontro? Olá, boa tarde, obrigado por permitir que explique um pouco do que aqui passamos depois de quase de um ano e meio de pandemia e de estarmos com este nono encontro de professores. Este nono encontro sobre educação e de recepção aos professores, estarmos no fundo também a saudar a abertura do ano letivo 2021-2022. Tempos de mudança, novas aprendizagens é o tema foi o tema deste encontro e, portanto, permitiu-nos, com os professores especialistas que cá estiveram, fazer um balanço daquilo que durante este ano e meio aconteceu nas nossas escolas, perceber os constrangimentos que nós tivemos e perceber também que nem tudo correu mal e que nós com isto aprendemos para o futuro a mudar algumas práticas se calhar que estavam menos corretas no passado, mais desadequadas, fez despertar-nos a todos, refletirmos a todos, unir-nos mais e portanto estou certo que o ensino pós-pandemia será um bocadinho diferente do ensino antes da pandemia, porque as escolas encontraram e diagnosticaram várias debilidades que tinham. Como por exemplo, não estarem, para já, a questão do equipamento informático foi o mais gritante, não é? Acabou por não correr bem essa parte? Eu diria que acabou por não correr mal, porque eu gosto sempre de olhar para as coisas no aspecto positivo e não valorizar o negativo. Obviamente que nós, quando fechamos as escolas uma sexta-feira e abrimos numa segunda-feira seguinte e que conseguimos, com a ajuda da escola, com a ajuda da Câmara, com a ajuda das juntas de freguesia, com a ajuda de empresários, com a ajuda de associações de pais, com a ajuda de vizinhos, possibilitar que grande parte, ou a grande esmagadora maioria dos alunos, de uma forma ou de outra, tivessem acesso aos conteúdos que estavam a ser ministrados, podemos dizer que correu bem. Se calhar, os computadores acabaram por ser todos entregues aos alunos que necessitaram no Conselho. Assim, os computadores não foram todos entregues nessa semana nem na semana seguinte, que era impossível. É impossível nós termos uma capacidade logística desse tamanho, é uma utopia, não é possível em nenhuma parte do mundo. Agora, ao longo do último período do ano letivo anterior, conseguimos entregar equipamentos e net a muitos alunos. E continuamos a fazê-lo no início deste ano letivo que terminou. Os agrupamentos também compraram alguns equipamentos. O próprio Governo distribuiu maciçamente computadores pelas escolas e está a fazê-lo ainda e, portanto, desse ponto de vista, podemos dizer que a pandemia trouxe possibilidade das escolas estarem mais bem equipadas para o futuro e isso é um aspecto positivo. Obviamente que nós esperemos que não seja preciso para os alunos tenham aulas online, mas que tenham, no fundo, capacidade para dentro da escola usarem mais equipamentos informáticos e terem mais disponibilidade para os usar, e isso é importante. No seu discurso notei ali alguns pontos críticos sobre a educação. Qual é que é o ponto da situação da educação na sua perspectiva crítica? É assim, eu nunca gostei que encarássemos as coisas como uma moda ou utilizarmos uma determinada área da sociedade para lançar alguns soundbites sobre essa área, porque todas as áreas são importantes para quem vive nessas áreas. Se formos perguntar às pessoas que trabalham na cultura, elas dizem que a cultura é extremamente importantíssima para alavancar um país e, portanto, um governo que não aposta na cultura não está a ver bem o que está a criar como problema. As pessoas da saúde dizem a mesma coisa, as pessoas da educação dizem a mesma coisa e por aí adiante, e, portanto, os agricultores acabam por dizer, se nós não formos apoiados, como é que a sociedade vai se alimentar sem os agricultores? E, portanto, é por isso que eu disse que a educação não deve ser encarada como uma paixão, mas sim com serenidade e ser-lhe sempre dado de uma forma serena o apoio necessário.
sem stress, sem pressas, porque não tem que haver pressas para construirmos um mundo mais solidário. Aliás, se o ser humano tivesse tido muita pressa para construir um mundo mais solidário, já tínhamos um mundo solidário há 2 ou 3 mil anos atrás, e portanto não é isso que se coloca. Portanto, eu acho que a educação, porque muitas vezes quando as coisas são uma moda, rapidamente se passarem de moda, depois descuramos essa área, e nós não devemos descurar a educação, ou seja, a educação deve ser sempre algo que está presente na nossa vida, de facto não como uma moda, mas como um investimento que é feito paulativamente e que é resolvido, e também sem considerarmos que queremos resolver tudo de um dia para o outro. Não, nós vamos resolvendo, as gerações futuras vão ter muitas coisas para resolverem, que nós não vamos conseguir resolver, e assim sucessivamente, sem drama e sem stress. É nesse sentido que eu acho que deve-se colocar mais serenidade na sociedade, porque muitas vezes há uma telha que parte numa escola e é uma calamidade. Não é uma calamidade, é um processo normal, vai-se substituir a telha e tudo corre normalmente, e portanto, e depois é assim, nós não devemos colocar a pressão só na escola, só no professor, só no diretor do agrupamento, só nos políticos, nos vereadores e nos ministros. Não, eles são uma parte ínfima de tudo isso. A educação de uma criança começa na família, começa no pai, na mãe, na avó, no avô, no vizinho, e todos devem contribuir para a educação da criança. Não podemos não ter a responsabilidade de educar os nossos filhos e considerar que quando os despejamos na escola, a escola tem que fazer tudo. Eu só tenho que ir lá levá-lo e depois escola à noite. E se eu puder deixar na escola até às 6 da tarde, é ótimo. Mas se eu puder deixar até às 20, melhor, porque tenho uma vida muito atribulada. Tenho uma vida muito atribulada, mas os filhos fazem parte dessa vida atribulada e, portanto, cabe também aos pais essa educação com serenidade. E, portanto, a escola faz a sua parte e tem que fazer cada vez melhor a sua parte. Sim, senhora, muito bem. Por isso é que eu disse, a escola hoje está melhor que em 1980 e que em 2000 está. E estará melhor em 2040 do que está hoje. Agora, não devemos é ter pressa em chegar a 2040 em 2025. Não, tudo tem o seu timing, porque um bebê quando nasce só começa a caminhar passado 3 ou 14 meses. E assim, devemos olhar para estas coisas com naturalidade, e foi por isso que eu referi isso no meu discurso, nada mais. Outro ponto do seu discurso, e já estava a finalizar, não se comprometeu com promessas para os próximos 4 anos, não foi isso que eu trouxe aqui, mas também não se comprometeu com nenhum investimento para no futuro. Apesar de neste mandato ter havido algum investimento na educação, isso quer dizer que também nos próximos 4 anos a educação continuará a ser um ponto forte neste caso o Partido Socialista seja eleito? Assim, eu costumo funcionar por partes. Neste momento estava aqui como vereador da Educação a dar as boas-vindas aos professores e não estava num comício político a dizer o que fiz nem o que quero fazer. E, portanto, nem vou pensar nisso nos próximos tempos. No dia 26 à noite, se os eleitores, se os oliveirenses confiarem ao Partido Socialista um novo mandato, depois disso e depois de ser investido novamente pelo próximo presidente, se for o Partido Socialista a ganhar, será o engenheiro Joaquim Jorge Ferreira e, portanto, se ele me confiar novamente esta pasta da educação, eu depois falarei à comunicação social. Mas correu bem estes últimos 4 anos, de um balanço sintético, acha que correu bem? Sim, correu bem, e olhando ao facto de termos tido esta pandemia pelo meio, considero que no início do mandato, se me tivessem falado em algumas conquistas que tivemos durante estes 4 anos, eu se calhar acharia... Como por exemplo? Como por exemplo conseguir fazer a quantidade de requalificações ao nosso edificado escolar, que foi bastante. Isso, nós às vezes não temos essa consciência, mas se começarmos a anotar no papel todas as intervenções que fizemos e a dimensão de algumas, não é? Acho que é um dado bastante positivo. Obviamente que nós temos 30 e tal escolas no concelho,
E há sempre escolas que estão a precisar de intervenção. Lá é aquela velha lógica, não é? Falta ainda a minha escola e, portanto, não olharam para a minha escola, porque nós não conseguimos intervir em todas com um grande investimento ao mesmo tempo. E, portanto, aos poucos estamos a resolver alguns problemas e, quando eu sair de vereador da educação, vou deixar algumas escolas para requalificar. Não tenho dúvidas nenhumas que algumas que foram requalificadas pouco tempo antes de eu chegar, que se calhar agora não são precisas ser requalificadas, mas daqui a 15 anos estão novamente a precisar de requalificar. É a manutenção normal das coisas. Portanto, isto é um trabalho inacabado, mas é um trabalho que temos que ter muito carinho por ele e é isso que eu faço, também com a serenidade que falei há pouco e, portanto, enquanto eu tiver forças para isso, cá estou. Quando não tiver, serenamente também irei fazer outra coisa na minha vida, ou quando os eleitores considerarem que eu não estou à altura das responsabilidades, a mesma coisa. Portanto, tudo com esta serenidade que me caracteriza e que eu acho que tem que ser assim que devemos estar na vida política. Falemos deste ano letivo. Vai ser mais um ano letivo, pelo menos no início, que vai estar num ano em pandemia, Covid-19. O que é que espera e quais são os grandes objetivos e as grandes decisões a tomarem durante este tempo? Eu espero que a pandemia se distancie de nós. E agora, o que eu espero é que o ano letivo, que inicia as aulas para na próxima semana, iniciam com a normalidade possível, e espero que sim, não é? Os alunos vão regressar às escolas e, portanto, a partir daí, depois do desenrolar do ano letivo, como disse há pouco, se cá estiver novamente a partir do dia 26, falaremos sobre isso. Mas é uma realidade que está próxima, por isso é que eu lhe estava a dizer. Por isso é que eu disse que espero que na próxima semana as aulas e toda a atividade letiva decorra com normalidade. Estamos a trabalhar para isso. A Divisão Municipal de Educação, todos os dias com vários técnicos, apoia as escolas no silêncio dos dias, não é? Mas quais serão os grandes desafios dos agrupamentos escolares para esta? Assim, nós temos um dado novo, que vulgarmente se chama a semestralização, que é a organização semestral do ano letivo, que vamos deixar de ter 3 períodos, o primeiro, o segundo e o terceiro, e vão ser só 2 semestres, à semelhança do que é nas universidades. E, portanto, é uma organização diferente do ano letivo, nas avaliações, no contacto dos professores com os alunos, reforçar ainda mais essa tal personalização do ensino para as necessidades de cada aluno e, portanto, essa é uma das grandes mudanças que vão acontecer neste ano letivo e depois o regresso à normalidade, por incrível que pareça, é também uma das mudanças que vamos ter. Uma última pergunta, prende-se com os auxiliares. Este ano letivo vai iniciar-se ainda sem o número de auxiliares da ação educativa que a Câmara queria colocar. Isto, de certa forma, vai implicar, de alguma forma, com o decorrer da normalidade das escolas, ou está tudo assegurado? É assim, quando faltam assistentes operacionais, teoricamente, limita sempre a normalidade do funcionamento das coisas, não é? Em tese é assim. E nós nunca escondemos, isso tem sido debatido em várias reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, e no contacto que temos com os agrupamentos é público que os assistentes operacionais, por via da idade que têm, por via das limitações de saúde que têm, por via das baixas médicas, por via de um ajustamento que nós tivemos que fazer nos últimos 2 anos, que tivemos que terminar com um conjunto de contratos celebrados com IPSS que faziam alguns desses trabalhos nas nossas escolas. Temos que aos poucos ir consolidando portanto, os assistentes operacionais que temos na escola. Mas se todos os assistentes operacionais que nós temos a trabalhar no município tivessem todos os dias ao trabalho e sem limitações, nós cumpríamos os rácios e estávamos confortáveis. O problema é que não é assim e por isso é que nós temos neste momento um concurso
quase a terminar, faltará um mês ou dois para terminar, de 25 assistentes que entram diretamente, mais alguns que vão substituir as reformas recentes que têm acontecido. Estamos também com o Centro de Emprego a contratualizar alguns contratos de programa e temos ainda além disso abrimos também uma bolsa de recrutamento para substituições que nos permitirá durante o ano letivo acorrer a pessoas que vão para a baixa e que depois nós podemos ter um mecanismo rápido de resposta. Isto nós não tínhamos no passado. Estas ferramentas estamos a criá-las agora há pouco tempo e tem criado constrangimentos, como a contratação pública não permite, como em Portugal o sistema, o peso do Estado é tão grande e como há muitas formas de limitar no fundo a ação para controle da corrupção e por aí adiante, nós para colocarmos 20 ou 30 pessoas no quadro de uma Câmara demoramos 7, 8, 9, 10, 12 meses e portanto é um pouco incomportável muitas vezes. Nós precisamos dos assistentes operacionais para a semana que vem e se cumprirmos toda a lei e toda a gente quer que os políticos cumpram a lei, não é? Há aqui um desajustamento que no futuro se calhar tem que haver uma forma mais ágil para que as escolas não sofram desta forma. Portanto, desses 25 que terão entrada direta no quadro do município, na melhor das hipóteses, no início de 2022, esses auxiliares irão entrar ao trabalho? Eu espero que entrem ainda em 2021. Estamos a trabalhar para isso. Muito obrigado, Sr. Vereador, e o resto do bom trabalho. Tá, obrigado.